Gente, eu vou ajudar uma pessoa chamada Milena Soares. Vou ajudar porque ela veio através do Café Filosófico com o ex-bispo Elcio. É uma das muitas pessoas que está chegando. E por que eu vou responder ela? Para dar lição a vocês de como receber as pessoas com carinho e fazer esse papel que eu estou fazendo agora. Ela diz assim, sou dizimista fiel da Igreja Mundial do Poder de Deus. Nos últimos dias vi o depoimento no YouTube do ex-bispo Elcio e fiquei chocada. Assisti os vídeos do canal, mas não entendi muito bem sobre o dízimo. Gostaria de uma explicação mais clara a respeito disso. Mas ela disse assim, como eu sou dizimista fiel, eu quero saber se estou no caminho certo ou se nada disso existe. Olha, por favor, gostaria de uma resposta se puder me ajudar. Funciona assim, vocês todos que são dizimistas, entendam. Dízimo no original é masel. Se você estudar um pouquinho assim do conceito de dízimo desde o início, nem quando ele foi feito, ele era o que é hoje. Então, da criação do homem, passando por inocência, consciência, governo humano, patriarcal e lei. São 2.500 anos. Nenhum homem deu dízimo. Dá para entender? Esses homens vão ser julgados como? Não havia dízimo. O dízimo começa num contrato que a gente chama de Torá, que é a lei. Que é onde surge a Bíblia. A Bíblia é a lei. A letra A. Por que surgiu a lei? Porque uma das 72 nações foi chamada especialmente para uma missão por Deus, chamada Israel, e essa nação, ao se juntar em sua terra, queria ser como as outras. Uma nação como as outras, costumes próprios, com rei e constituição. E como eles queriam como nação ter sua democracia e sua lei, surgiu a Bíblia. Aí para que eles vivessem como nação, eles que eram ex-pagãos do Monte Hebron, os hebreus, estes homens precisavam obedecer algumas coisas que Deus viu na verdade relativa a deles de acordo com a cultura e a herança cultural deles. Tem a ver com quem eles eram no Oriente Médio e são até hoje. Essa lei, levando em consideração tudo isso, colocou que pessoas separadas de uma tribo, a tribo de Levi, iam fazer o ajuntamento de tudo que há de melhor produzido na terra entre os hebreus, nos celeiros. Pensa, gente, aproximadamente 3 milhões de hebreus, separando o Marcel, a 10ª parte de tudo que produziam, não no mês, no ano, em celeiros, para juntar, não dinheiro, animais, grãos. Então havia uma necessidade de muito trabalho. Por isso foi colocado na lei que os levitas podiam inclusive comer do dízimo. E o objetivo do dízimo era qual? Para que esse dinheiro ajuntado em alimentos e animais fosse distribuído entre os menos favorecidos. Quem são os menos favorecidos? Viúvas, órfãos e estrangeiros que estavam viajando, passando por ali. Tinham que também receber ajuda. E o quarto grupo, os levitas, porque trabalhavam o dia inteiro separando, não é pastor de terno sentado esperando dinheiro, fazendo culto. E os hebreus deveriam ser exemplos de amor e receber essas pessoas. Então por que Deus fez o dízimo? Qual é a intenção? Caridade. Qual é a intenção? INSS. Qual é a intenção? Impostos. Qual é a intenção? Distribuição de renda. Qual é a intenção? Acabar com a desigualdade social. Para que Israel, sua nação, fosse uma cidade, um povo justo. Que depois, com muitas cidades e estados, se tornou uma nação poderosa e se afastou completamente do propósito. Então, quando você pega Malaquias 3, você vai ver que quem desviava já então o dinheiro dos dízimos das ofertas, isso 500 anos depois, 1000 anos depois, já estavam desviando tanto, que não se construiu o templo, para vocês terem uma ideia, Winston. A escritura diz que já tinha dinheiro muitas e muitas vezes para fazer mais de 100 templos de Salomão, para reconstruir o templo. E eles diziam, não tem dinheiro ainda, manda mais.
E eles enriquecendo, desviando, como sempre fizeram. Dá para entender ou não? Como é que Moisés fazia quando o dízimo começou? Como ele fazia? Vocês lembram? Teve uma vez que ele disse assim: voltem com o ouro, a prata e as pedras preciosas para casa, os animais e os grãos, porque aqui já deu. O que nós precisávamos já tem até demais. Olha isso. Olha o nível. Olha o nível. Esse é Moisés. Passaram-se 300, 500, 700 anos depois, o que eles estão fazendo? Eu não estou falando de agora, eu estou falando de 500 anos depois. O que eles já estavam fazendo? Dizendo, não tem dinheiro ainda, manda mais. Então assim, ó, se alguém falar mal do dízimo e odiar o dízimo, como os desigrejados odeiam, essa pessoa está completamente errada. Porque a ideia do dízimo que nasceu no coração de Deus é maravilhosa. Mas o dízimo hoje não está no poder social, político. Não é distribuído como impostos aos menos favorecidos. É? Não é. Então assim, eu vou encerrar esse assunto dizendo assim: isso que nós estamos abordando, respondendo a Milena, é só um ponto de erro das igrejas. É um pontinho só que a gente está mostrando o erro. Por causa disso, as igrejas deveriam fazer um dízimo certo. Se elas fizessem um dízimo certo, elas se corrigiriam? Não. Ainda que as igrejas dissessem, a partir de hoje o dízimo vai ser tudo para os fiéis pobres, ainda assim estava tudo errado. Porque daí é outra história, não posso explicar aqui.